Amém. Amém. Atos 2, a partir do 42, diz assim o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, ou por meio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Querido, talvez você venha aqui na nossa igreja e você pergunta assim: qual é a necessidade de eu fazer parte de um pequeno grupo multiplicador? Hoje eu pedi para o Renan e a Ana virem aqui e eles têm uma experiência própria, fizeram até um desafio: vá pelo menos 3 vezes. E você vai ver a bênção que é na sua vida, um PGM. Atos é um livro que vai registrar os primeiros passos da igreja. A igreja estava começando ali. Jesus tinha acabado de ter a assunção dele aos céus. E agora a igreja estava ali e ela estava se reunindo nas casas. E ela se reunia no pátio do templo e de casa em casa partia o pão. E esse livro, o livro de Atos, é um livro fascinante, porque é um livro que registra como era a igreja exatamente quando ela surgiu. Eles não tinham experiência, eles foram os primeiros. Eles não sabiam como fazer. Eles só tinham, sabe quem? O Espírito Santo, que havia sido derramado sobre a vida deles. O Espírito Santo. Ninguém tinha ensinado eles, não tinham ido para seminário, não tinham feito nada. Ninguém sabia o que fazer, mas eles confiaram no poder de Deus na vida deles. A igreja era essencialmente vista como pessoas, pois a igreja se reunia no pátio do templo. Sabe o que é o pátio do templo? É o estacionamento hoje de uma igreja grande aí. Porque dentro do templo eles não podiam entrar, porque eles gostavam de estar juntos, mulheres, crianças, homens, estrangeiros. Você já pensou? A gente aqui reunido, e essa igreja com estacionamento grande aí fora, e tem um povo reunido lá orando, porque aqueles não seriam muito bem aceitos? Pois era exatamente isso que estava acontecendo na igreja nos primeiros dias. Quando fala, eles se reuniam no pátio do templo onde passa todo mundo. Para vocês terem uma ideia, pátio do templo, sabe quando você tem uma passagem bíblica que fala que Jesus chegou no templo e expulsou os vendilhões? É porque eles tinham montado barraquinhas no pátio do templo. Era um lugar aberto, era um lugar que fazia frio, era um lugar que fazia calor, era um lugar que o sol pegava, era um lugar que a chuva pegava. Era nesse lugar que a igreja reunia. Porque se ele entrasse no templo, num determinado lugar era só mulher judia, no outro lugar era homem, no outro lugar era sacerdote, no outro lugar era sumo sacerdote, e assim ia. Essa beleza que nós temos aqui, de homens e mulheres juntos, com crianças, com adolescentes, com jovens, pessoas que estão aqui a primeira vez, pessoas que estamos todos juntos, diante do Senhor, amém? Uma coisa simples, meus irmãos. Mas que no início não era assim. A igreja primitiva é que trouxe isso. Meu querido, foi essa falta de estrutura que fez com que a igreja desenvolvesse tantas características que a tornou uma grande novidade na época, porque eles passaram a se reunir em casas. Porque nas sinagogas também eles não eram aceitos. Eles não eram aceitos no templo. Eles não eram aceitos nas sinagogas. E eles queriam louvar o Senhor, e eles queriam exaltar o Senhor. Então, eles se reuniam nas casas. Casas comuns, casas pequenas.
3, 4 pessoas numa casa, 5, 6, 7, 8 numa outra maior, talvez 20 numa outra, e isso era considerado no Novo Testamento como igreja. Então isso que nós chamamos hoje de pequenos grupos multiplicadores, a Bíblia chama de igreja. Eles só tinham a Jesus, eles só tinham os ensinamentos de Jesus transmitidos pelos apóstolos, a comunhão de uns aos outros, os milagres, as maravilhas que eram operados por meio da igreja, quando ela estava reunida. E tudo isso, querido, era operado por meio de uma comunhão profunda que havia na igreja. Não era um lugar em que as pessoas davam tchauzinho umas às outras, sorridentes, cumprimentavam, mas você não sabia quem era. Não, era um lugar em que eu conhecia profundamente aquele que estava comigo. A comunhão cristã, querido, é um relacionamento que é profundo, um profundo senso de comunidade que nos faz termos tudo em comum. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque eles viviam juntos. Um profundo senso de comunidade. Nossa vida, nossas famílias, nossos recursos, nossa fé não é só nossa. É do povo de Deus também. Amém? Como assim, pastor? Vou ter que dar no documento e no cartório passar para o povo? Não, meu irmão. Você vai entender. Na comunhão profunda, um cuida do outro, um ajuda o outro, um zela pelo outro, de maneira familiar, de maneira financeira, apoio moral, apoio social, apoio na fé. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho irmãos que são casados nessa comunidade que vão me ajudar. Casais mais experientes, ou casais que naquele momento estão bem. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o César, que eu nunca tinha parado para pensar. O César às vezes tem umas tiradas assim, e ele falava o seguinte: nossa, como é bonito, como é importante ver essas crianças no meio desse povo, ouvindo a palavra de Deus, e um cuida do outro. Porque é o seguinte, meu irmão, na igreja, às vezes, os pais ficam chateados, mas a verdade é que a gente corrige filho que não é nosso. Por quê? Porque está vendo que ele está fazendo coisa errada. Está vendo que ele vai para um buraco. Então você corrige. Chega uma irmã reclamando: meu marido é isso, meu marido é aquilo. A outra vai: minha filha é assim mesmo, vamos orar, e o Senhor vai transformar aquele coração. Da mesma forma, os irmãos: não aguento mais minha mulher. E aí vai chegar os outros irmãos: meu irmão, vamos orar aqui, vamos buscar o Senhor, vai dar tudo certo. Isso é comunhão profunda, amém? Meu irmão, presta atenção, esta visão de igreja, que é um grande supermercado da fé, que eu entro e eu não conheço ninguém, ninguém precisa saber da minha vida, e ninguém deve se meter na minha vida, isso não é bíblico. Na igreja, nós nos metemos, no bom sentido, na vida uns dos outros. Não é se meter no sentido de dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas a preocupação, a oração, a alegria de estarmos juntos é importante. Porque se isso não estiver acontecendo, você está perdendo a melhor parte da igreja. Se você achar que a igreja é uma missa, talvez você está aqui no nosso meio, seja católico. Você acha que a igreja é uma missa? Desculpa. Se você acha que a igreja é um culto, desculpa. Isso são coisas que a igreja faz. A igreja, ela é muito mais profunda, e o que marca a igreja é a palavra comunhão. Um cuida do outro. Então, ter tudo em comum significa o seguinte: tem alguém passando necessidade no nosso meio, eu estou sabendo, eu ajudo.
Isso é comunhão profunda. Estou sabendo que tem um irmão que está sem gás, está acabando o gás dele. Se o Senhor me deu e eu tenho condições de ajudar, eu vou lá e vou ajudar meus irmãos. Isso não é coisa de maçonaria, como alguns vão dizer. Isso não é coisa de, sabe, de clubinho. Não, é coisa de comunhão. Mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber que aquela pessoa está passando por necessidade se eu não estou com ela? Lembro do irmão Eduardo que faleceu. Ele vinha lá de Itupeva para ir no meu PGM, lá na colônia. É uma viagem, né? Que ele é Itupeva, não é Itupeva quase Indaiatuba. E tinha um irmão ali no PGM, que ele ficou sabendo, eu não fiquei sabendo, ele ficou sabendo, que aquele irmão estava com dificuldade, porque ele vinha numa dificuldade financeira, e a empresa que ia fazer um pagamento para ele, ele era autônomo, não fez, e ele não tinha nada em casa. E aquela empresa estava dando trabalho, não ia conseguir pagar ele. Aquele irmão chegou naquele dia, esse irmão que estava necessitado, não foi, e ele conversou com o PGM. Olha, eu estou sabendo que o irmão fulano está com necessidade, está com dificuldade, eu quero propor uma coisa aqui, vamos no mercado, quem puder ajudar, vamos fazer uma compra e vamos levar para ele. E foi isso que foi feito. Meus irmãos, vocês fazem a ideia da alegria de um pai de família vendo uma caminhonete parando em frente à casa dele e despejando tanta coisa que os irmãos compraram. Isto é comunhão da igreja. Amém? Isso é comunhão da igreja. Um cuida do outro com apoio moral. Um cuida do outro porque alguém está desempregado, vai fazer uma entrevista. Meu irmão, vamos orar aqui. Vamos jejuar pela tua vida. Essa semana tem jejum. Vamos jejuar. Vai dar tudo certo. Lembro de um dia no nosso PGM que o G hoje é líder de PGM, mas ele já foi do meu PGM. E o G estava tendo uma perseguição no trabalho dele. Um cara lá enchendo a paciência dele. E ele sempre reclamando, e a gente orava, até que teve um dia que eu fiquei indignado, que eu não aguentava mais ouvir o G falando que o cara estava perseguindo ele. E aí nós oramos. Os homens, separavam os homens das mulheres na hora da oração. Nós oramos, e naquela semana, a força daquele homem foi quebrada dentro da empresa. Mas isso já faz tempo. Mas recentemente, a Amanda estava passando uma dificuldade tremenda no trabalho. Difícil. Eu não aguentava mais ver a Amanda chorando assim, chorando no sentido de estar o coração triste com aquela situação. Eu sei, porque igreja, quando você tem comunhão, como que você não vai se entristecer com os que se entristecem? E como que você não vai se alegrar com aqueles que se alegram, meus irmãos? Como que você vai ver uma família sendo destruída e você não vai se apiedar daquilo? Igreja não é para ficar apontando o dedo porque tem uma família sendo destruída. Igreja é para chorar porque tem uma família sendo destruída. É para chorar porque tem alguém sendo perseguido no trabalho. Ao ponto, eu vou contar uma só, ao ponto da chefe da Amanda chegava para ela e falava assim: que unhas horríveis, não gostei da cor do seu esmalte. Foi isso, Amanda? Por que o chefe quer se meter na cor de esmalte que alguém usa, meus irmãos? Como você vê que é uma coisa de Satanás. Aí, teve um dia que ela abriu o coração na hora que as mulheres iam orar, no PGM, PGM de novo. E elas oraram. E logo em seguida, nós não somos macungéricos não, tá bom? Mistura de macumbeiro com evangélicos. Nós não somos isso não, por favor. Nós não oramos pelo mal de ninguém aqui. Quero deixar isso bem claro, tá bom?
A gente ora assim, ó, sabe como é que cristão ora? Assim, Senhor, abençoa meu chefe para ele conseguir um trabalho bem bom, ganhando o dobro, mas para ele bem longe de mim. Ou então me abençoa, me tira daqui. É esse tipo de oração que o cristão faz, amém? O cristão não manda cair raio na cabeça de ninguém. Isso aí é macungélico. Sabe, aquela música, A Minha Vingança Tem Sabor de Mel? Aquilo lá não é cristão não, tá? Não ouça essa música, nem cante ela. Que aquilo lá não é cristão não. Tá bom? Mas Deus sabe de todas as coisas. As mulheres oraram, Senhor, tem misericórdia da Amanda, tem misericórdia. A mulher foi demitida. Pastor, meu filho, o que Deus faz, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Deus faz o que tem que ser feito. Vou melhorar então. A Amanda foi liberta daquela situação. Amém? Voltou a sorrir. Eu lembro de uma situação na escola que a Marina dava aula, numa outra escola que ela dava aula, uma situação lá terrível. Ela veio conversar comigo. Marina, vamos orar, vamos jejuar por essa situação. Você via claramente que era uma questão espiritual. Vamos orar. E o Senhor interviu, não foi, Marina? Graças a Deus. Então, meus irmãos, são muitos milagres, são muitas coisas que acontecem. Um cuida do outro, mas isso acontece quando nós temos comunhão. Meus filhos não são só meus. Que alegria que eu fiquei quando os gêmeos conseguiram trabalho. Que alegria que o G teve ao me contar que no PGM dele, a Carla e o Pedro pediram oração porque o Pedro não estava conseguindo emprego, trabalhando, estudando na melhor faculdade de Campinas, num bom curso, e não conseguia nenhum estágio, não conseguia nada. Pô, naquela semana ele conseguiu. Foi ou não foi? Eu alegre e feliz porque os filhos dos meus irmãos e amigos tinham conseguido um trabalho. E depois ouvi o G feliz, porque o filho daqueles irmãos e amigos tinham conseguido um trabalho também. Que alegria que foi ver o Luiz Otávio na terça-feira, fazendo curso alfa, respondendo tudo, participando, coisa mais linda do mundo. E aí eu mandei uma mensagem para o Otávio, falei assim, Otávio, que orgulho desse menino, que coisa benção, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue... Porque, meus irmãos, como que você não vai celebrar com a vitória dos nossos irmãos, com a bênção dos nossos irmãos? Igreja traz precisa ter esse tipo de comunhão, um cuidar do outro, um zelar pelo outro, de muitas maneiras. Meus filhos não são meus, minha casa não é só minha. Lá no Rio Grande do Sul, teve aquela inundação toda, aquele negócio todo. Sabe o que os crentes lá estão tendo que fazer? Tem um quarto vazio. Olha, ou tem um casal, vai dormir na minha sala, e seus filhos vão dormir junto com meus filhos, e nós vamos vendo aqui o que vai fazer, porque aquele povo não tem casa. Isso não sai nas reportagens, mas se você entrar lá no canal da Convenção Batista, você vai ver um monte de casos, de pessoas que estão tendo que abrir suas casas, para receber pessoas estranhas às vezes, ou pessoas que são da igreja dele, mas que ele tem comunhão e ele não vai dormir em paz, com aquela pessoa dormindo num estádio, passando frio. Deu para entender? Comunhão traz isso, meus irmãos. Comunhão faz isso. Meu tempo não é só meu. Igreja, nosso tempo não é só nosso. Não é possível que você não tenha tempo para fazer uma visita para alguém que está mal no hospital, não é, que é da igreja. Não é possível que você não tenha tempo de ligar para aquele irmão que tinha aquela entrevista e perguntar para ele, meu irmão, como foi essa entrevista? Não é possível que a igreja não tenha um nível de comunhão para saber o que está acontecendo, porque eu tenho que viver minha vida. Deixa eu falar uma coisa, você corre atrás da sua vida, você só faz coisas para você, e você vive sem tempo, você não dá conta de fazer suas coisas.
que adianta? Querido, meus dons não são meus. Na Bíblia, os dons espirituais que eu recebo, eles não são meus. Diz lá que é para edificação da igreja. Se eu estou aqui profetizando sobre a vida da igreja, o meu dom está abençoando vocês. Mas quantas vezes eu fui abençoado por vocês com os dons que vocês têm? Quantas vezes eu fui abençoado pelas orações de vocês? Quantas vezes eu fui abençoado pelo conselho de vocês? Quantas vezes eu fui abençoado por coisas que o pastor Elias falou, por coisas que o Otávio fez, por coisas... Quantas vezes? É muito bom a gente ver megas igrejas funcionando, compartilhando o evangelho. E eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração. Mas se uma mega igreja se tornar uma empresa da fé, um lugar para massagear seu ego e incentivar suas contribuições para grandes projetos que vão beneficiar apenas seus líderes, desculpa, mas nós não estamos falando de igreja. Porque a igreja precisa ter comunhão. Daí a necessidade dos pequenos grupos, meus irmãos. A comunidade implica em nós fazermos refeições juntos. Qual foi a última vez que você recebeu uma pessoa na sua casa para fazer uma refeição junto com ela? Qual foi a última vez que você convidou alguém para sentar com você e comer um caldo verde? Eu recebi um convite desse essa semana. Meu irmão, qual foi a última vez que você se interessou em estar com alguém? Qual foi a última vez que você sentiu saudade de um irmão, de estar com ele, de conversar com ele, de orar com ele? Ah, porque eu sou uma pessoa reservada. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas pessoas que são mal-humoradas. Só que a Bíblia fala que cristão tem que ser simpático. Tem que cair, as pessoas têm que cair na graça de Deus através daquela pessoa. Então, se você é uma pessoa antipática, você tem que pedir para Deus mudar a tua vida. Porque isso não é de Deus. Você vai, deixa eu falar, mas eu nasci assim, foi Deus que me fez aqui assim. Não foi Deus que te fez assim. Você nasceu no mundo caído. Este mundo está caído. Você deve ser conforme o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não imagino Jesus Cristo sendo um cara antipático. Você vê na Bíblia. Eu acho que quem já assistiu aquela série The Chosen? Levanta a mão aí. Meus irmãos, eu achei incrível como aquela série conseguiu pegar um Jesus como está na Bíblia. Piadista, tirava um sarrinho, fazia umas coisas. Ele era daquele jeito. Quando você conhece a palavra de Deus, você começa a estudar, você vê o Senhor sendo daquele jeito. Ele não era um cara sisudo, não era um cara, sabe, que te obrigava a fazer as coisas. Não, ele pregava, ele falava, ele convidava, ele aconselhava, ele tinha autoridade, sabe? Mas a autoridade dele estava no poder dele. Então, comunhão implica em participarmos dos sofrimentos e das alegrias. Isso só é possível no pequeno grupo multiplicador. Sem exclusivismo, mas com generosidade, olhar para os necessitados e perdidos que precisam de Jesus. Pensa comigo, meu irmão. Para se conhecer uma pessoa, é preciso comer 1 quilo de sal com ela. Tem um ditado popular que fala isso. A árvore se conhece pelos frutos, foi o que Jesus falou. Como que você vê o fruto? Quanto tempo leva para uma árvore dar o fruto? Leva tempo.
Comunhão implica em você conhecer profundamente. Como podemos dizer que temos comunhão como igreja composta de 100 pessoas? Que é pouco. Nós não vamos conhecer profundamente 100 pessoas. E aí você vê Jesus com os 12. Aí você vê Jesus com os 3. Tinha multidão com ele? Tinha. Mas os maiores ensinos, os maiores milagres, as maiores coisas que ele fazia eram no particular. A comunhão implica em nós fazermos refeições juntos. A comunhão implica em participarmos dos sofrimentos e das alegrias. Isso só é possível quando você está num pequeno grupo multiplicador. É muito bom o grande ajuntamento, meus irmãos. É muito bom as luzes, é muito bom o som, eles tocam maravilhosamente bem, eles cantam muito bem. Você se encontrar com os irmãos, é gostoso estarmos num ambiente assim. Diz o texto que eles se reuniam todos os dias no pátio do templo. Eu acho que eu não botei esse texto, mas está no versículo 46, deixa eu ver se eu botei aqui. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza do coração. Eles se reuniam para receber os ensinos dos apóstolos, para que a igreja se entendesse como uma, mas depois colocavam em prática tudo que eles recebiam dos apóstolos em casa. Nas suas casas. Eram muitas casas. Os apóstolos 12 não dariam conta. Não era possível. Eles se reuniam, recebiam as instruções dos apóstolos. O que nós estamos fazendo aqui? E depois eles botavam em casa, na sua própria vida pessoal, na vida da sua família e também na vida daqueles que se reuniam na casa deles. O ajuntamento, querido, é para receber ensino dos apóstolos, da palavra, mas a prática eu coloco na minha vida pessoal, na minha família, sabe, no pequeno grupo. Só a grande reunião, o reunir-se no pátio do templo é muito impessoal, só o ajuntamento é bom, mas apenas ele é limitado. Estarmos juntos é muito bom. Continuem estando juntos aqui, todos juntos. Mas, meu querido, só isso é limitado. A igreja fica manca. No ajuntamento, eu consigo avistar alguém, cumprimentar, identificar, mas eu não consigo ter comunhão. Pior, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor Jesus falou para a igreja fazer, que é fazer discípulos. Porque para eu fazer discípulos, eu tenho que andar junto. Eu tenho que estar um a um, e nós precisamos de muitos lugares. A Fernanda sai lá de Cajamar para ir na colônia. Não podia ter um pequeno grupo ali mais perto dela? Sabe? A Solange tem um pequeno grupo, olha que bênção. Às vezes a Rejane, o Alexander, às vezes, poxa vida, mas estamos aqui em Itupeva, tem um PGM aqui em Itupeva. A Solange nunca participou de um PGM, porque não tinha condição dela vir de lá para cá. E agora ela tem um lugar para se reunir, tem pessoas para chamar de irmãos, pessoas para ela ter comunhão, porque está perto. Meus irmãos, isso é uma beleza, é algo sensacional. Está lá o Vanderlei no Caxambu, está lá Eliana, está ali o Vinícius, lá no Tulipas, longe, não tem nenhum PGM para aquele lado, nada. Lá no Eloy tem, graças a Deus, tem lá o do Anderson. Então, não existe discipulado sem comunhão, meus irmãos. E mais, a igreja que só focar no grande ajuntamento dificilmente poderá fazer discípulos de maneira plena. Há algum discipulado que acontece, é verdade, mas não de maneira plena, não da forma necessária para criar maturidade, reproduzir a fé do exemplo de Cristo. Não
tem como. Igreja, ela fica manca se ela faz só o ajuntamento. Então, esta é a necessidade de pequeno grupo para a nossa igreja, para a sua vida. É no pequeno grupo que tem crescimento. É no pequeno grupo que você se aprofunda. É no pequeno grupo que você sai da tua amizade, que você faz a tua amizade. Sabe aquilo, o relacionamento que você tem com a sua família, com os seus irmãos, com as suas irmãs, é isso. Só que visando obedecer a Cristo, visando compartilhar com outras pessoas. E aí eu quero falar sobre os resultados, sabe, do pequeno grupo. E aí, a primeira coisa que eu quero falar é que participar de um pequeno grupo cria temor ao Senhor. O texto fala assim, ó: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Sabe onde que os milagres eram feitos? Nas casas. Sabe onde os milagres aconteciam? Quando você tinha um grupo que se reunia. É engraçado, você lê o texto bíblico, você vê, por exemplo, um pai que o filho era endemoniado, e ele vai buscar os discípulos não expulsam, não conseguem expulsar o demônio do filho, e aí ele chega para Jesus, e Jesus começa a fazer perguntas para ele: desde quando isso acontece? Olha o texto, desde quando isso acontece? Como que acontece? Como que é? Jesus tendo o mínimo de comunhão, antes de fazer o milagre, e depois ele expulsa o demônio daquele menino. Aquela mulher sírio-fenícia, que vai atrás de Jesus gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para, ele tem uma conversa com aquela mulher, e é verdade que ele foi duro com ela, mas depois no final ele fala assim, ó: não vi nem em Israel uma fé do tamanho que a sua, seja feita conforme a sua fé. Você vê, Jesus preocupado em pelo menos conhecer. Jesus andando no meio da multidão, chega uma mulher com fluxo de sangue, toca por trás dele e fica curada. Ele para no meio da multidão e fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E aquela mulher, morrendo de medo, diz o texto, fala: foi eu, Senhor. O que estava acontecendo com você? Eu estava assim, eu estava assado, eu estava assado, eu estava assado. Jesus querendo ter comunhão com aquela mulher que tocou ele no meio da multidão. E temor ao Senhor, meu irmão, é algo muito importante na vida cristã. O temor ao Senhor te impede de ter medo de qualquer outra coisa. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O ajuntamento, meu irmão, traz conhecimento, é verdade? O grande ajuntamento traz direção, é verdade? Traz força para a gente. A gente fica alegre quando está num lugar cheio e todo mundo louvando ao Senhor, mas é nos pequenos grupos multiplicadores que o povo de Deus tem mais amadurecimento. E a partir disso, podem aprofundar ainda mais seu relacionamento com Cristo, tornando-se discípulos e se preparando para discipular outros. Porque no PGM ainda tem aquele negócio assim, tem lá a regra, né? Não falamos de religião, não é proibido falar de religião, de nome de igreja, de tudo, porque ali não interessa nome de igreja, ali não interessa a religião, o que interessa é se você está querendo Cristo na sua vida, amém? É isso. E tudo isso prepara a nossa vida para um ambiente favorável aos prodígios de Deus. Então você vai vivendo os prodígios de Deus, você vai vivendo os milagres do Senhor, você começa a entender que uma simples oração, feita de um pequeno grupo, por uma pessoa que talvez nem conheça tanto a Bíblia, mas que está ali buscando o Senhor, que tem fé, naquela oração você é curado, naquela oração você tem libertação, naquela oração você alcança o milagre do Senhor, sem grandes ajuntamentos, sem fumacinha, sem luzinha, sem coisa nenhuma. Você começa a entender que a igreja somos nós, e que o poder e a autoridade do nome de Cristo está sobre nós.
que tememos ao Senhor. Amém? Você para de querer só a oração do pastor. Você para de querer só a oração do ungidão. Porque você sabe que Deus é teu Pai e que o Espírito Santo habita em você. E você passa a ser ousado. Quando a pessoa conta um problema para você, fala assim: vamos orar agora, fecha teus olhos, vamos orar. E quando você experimentar pessoas recebendo milagres através da tua vida, você não vai parar mais de querer orar pelas pessoas, porque é muito bom ser usado por Deus, amém? É muito bom. Aí, olha o que diz o texto no versículo 43: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Meus queridos, os maiores milagres que eu presenciei foram em pequenos grupos. Na multidão acontece também, mas são nos pequenos grupos que a gente conhece de verdade os casos de milagres. Pois é um ambiente de comunhão com temor, estudo e oração, é que Deus tem mais liberdade para agir, os corações estão mais preparados para receber as bênçãos de Deus. Os pequenos grupos multiplicadores nos ensinam a viver em comunidade e ter alegria uns com os outros. E aí eu quero falar sobre essa comunhão que traz alegria, meu irmão. Porque às vezes você fala assim: eu estou vindo, mas eu estou vazio. Eu estou vindo, mas eu não estou sentindo nada. Eu estou vindo, o que está faltando na tua vida é comunhão. Você tem comunhão com quem? Se você só vive para a tua vida, meu irmão, com quem você tem comunhão? Quem é teu amigo? A quem você tem oferecido a tua amizade? Estou fraco. Estou vazio. Você acha que Deus vai te encher para quê? Para você viver uma vida egoísta? Recebendo e nunca transbordando na vida de ninguém? Você acha que Deus vai fazer isso para você? Desculpa, é por isso que você está vazio. Deus só derrama e só transborda sobre aquele que vai aceitar ser transbordado, que não vai ficar catando as migalhas que caírem, que ele quer reter tudo. Não. Diz assim o texto: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conviver de longe é fácil, mas uma faca para ser amolada, você tem que deitar ela na pedra, não é isso? Um ferro afia o outro. Uma faca sozinha, ela não é possível ser amolada. A mesma coisa a sua fé, a mesma coisa a sua vida com Deus. Se você não se amolar com outro irmão, nem ele nem você ficam afiados. O povo fica mais alegre na medida que tem suas necessidades emocionais e físicas, espirituais, sendo atendidas em um ambiente de comunhão, em um ambiente onde nós aprendemos a amar. Deixa eu fala tanto, né? Essa palavra é a palavra da moda, né? Amor, porque a igreja tem que amar, porque Jesus é amor, porque Deus é amor, porque Deus não sei o quê. Peraí, sabe o que é um amor bíblico? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. O amor bíblico é um amor que faz. Amor bíblico não é sentimento. Eu canso de falar isso, mas as pessoas entendem que amor bíblico é sentimento. Nada que nós fazemos, nada que o cristão faça é por sentimento. O cristão faz as coisas por fé. Amém? E o amor é ação. Porque eu não me sinto amado. Você não se sente amado porque ninguém ligou para você e falou: eu te amo? Você não se sente amado porque ninguém sorriu para você? Ninguém falou o que você quer ouvir? Você não se sente amado. Por que você não se sente amado? Mas eu te digo, o que vale mais? Alguém falar eu te amo, ou alguém acordar de madrugada da sua casa e te levar no ponto de ônibus que está com muita chuva e ele não quer que você vá a pé? O que vale mais?
O marido falar para a esposa, eu te amo, ou ele trabalhar para não faltar nada dentro de casa? Quem que ama mais aí? Quem que ama mais? Uma mulher que fala eu te amo, ou uma mulher que quando você chega em casa te acolhe? Quem te ama mais? Quem ama mais é aquele que se movimenta em tua direção, meu irmão. E você só ama quando você se move em direção do outro. Assim não há espaço para reclamações, para ciúmes. Pois à medida que o crente amadurece, ele vai voltando seus olhos para Deus e não para si mesmo, e não para outros homens. Porque ele está focado em Cristo. Não mais em cargos ou aspirações de glória ou fama, que no grande ajuntamento alguém pode achar que possa conseguir. E uma igreja que vive a comunhão, que gera crescimento pessoal e alegria, que impacta o mundo. Numa igreja assim, coisas maravilhosas acontecem. Mas principalmente você tem crescimento numérico com qualidade espiritual. Uma igreja assim é preparada para crescer. Uma igreja sadia cresce, porque todo organismo sadio cresce. Hoje fizemos o plug. No plug, eu coloquei lá. Quem estava no plug? Levanta a mão aí. Estava no plug. Ok. Sabe aquele casal lá que eu botei lá? Estava eu, Sejane, tinha mais um casal. Está aqui, ó, Otávio e Gislane. Eles são testemunhas do que um PGM pode fazer. Se hoje tem uma igreja aqui nesse lugar, começou com PGM. Nossa igreja não é originada em racha de igreja nenhuma. Nossa igreja não é originada em desobediência. Nossa igreja não é originada em gente que passou a perna no outro. Nossa igreja não é originada em absolutamente nada disso. Nossa igreja é originada e vidas se transformaram. Pessoas que aceitaram a Cristo, pessoas que tiveram a vida transformada, pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, porque começou num pequeno grupo na minha casa. Olha o poder que tem. Olha o poder que tem isso. Uma igreja assim está preparada para crescer com qualidade, meus irmãos. Se não cresce, como assim? Se a Bíblia fala, o Senhor acrescentava. Deus não manda pessoas para uma igreja para serem amaldiçoadas. Você vai falar assim, nossa pastor, mas tem outras igrejas maiores. Meu irmão, cada um sabe da sua vida, ok? Tem igrejas que estão lotadas, amém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Como eu falei no início, eu não tenho nada contra igrejas muito grandes. O meu sonho é um dia essa igreja está lotada. Mas crescimento numérico sem comunhão, você perde o melhor de uma igreja. Você não precisa ser, a gente não precisa ficar pequeno o resto da vida para ter comunhão. Porque a comunhão, como eu falei, ela não acontece nem nesse pequeno grupo aqui, ó. Ela acontece no pequeno grupo multiplicador. Amém? É isso. Apesar disso, uma das estratégias de Satanás é fazer as pessoas viverem sozinhas. Porque sozinhas não tem comunhão nem edificação. As pessoas falavam assim, eu vou ficar aqui sozinha, louvando a Deus, exaltando o nome da minha casa, sozinho, porque na igreja tem muito problema, porque as pessoas são complicadas, porque não sei o que, não sei o que. Um ano depois você vai conversar com a pessoa, a fé da pessoa já morreu. Já morreu, porque eu preciso de outras pessoas junto comigo. Porque o Senhor Jesus falou, onde 2 ou 3, eu preciso de pelo menos mais um comigo. Porque Ele só estaria presente onde 2 ou 3 estivessem reunidos no meu nome. E muitas vezes, quando a pessoa se levanta para ir para a comunhão, ele também já tem lugares preparados para tornar a pessoa, às vezes, piores
do que estavam. Porque você pode ter um grande ajuntamento, muita gente naquele lugar, mas um lugar que só massageia teu ego, que só fala que você está certo, que só fala que está tudo bem com você, só fala que você está fazendo tudo certo, sendo que sua vida está toda esculhambada. Isso não tem nada a ver com Deus, gente. Mas Deus, quando manda alguém para uma igreja, é para abençoar. Se aquela igreja não pode abençoar, então Deus não vai mandar ninguém para ela. Mas se você, então, Deus ele vai mandar no momento em que eu estiver preparado para receber. Amém? Para ser bênção na vida de alguém. Ah, mas então ele está mandando muito para outro lugar. Pode não ser Deus naquele lugar. Eu só posso responder por nós, amém? Eu não posso falar de igreja nenhuma, eu não posso falar de lugar nenhum, eu só posso falar da minha vida. E aí ele vai falar em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eles eram acrescentados. Para concluir, meu irmão, nós precisamos de discípulos que liderem PGMs. Gente íntegra, gente temente ao Senhor, gente que não seja carreirista e que não ame a fama, o orgulho, o cargo, que não seja seduzido pelo poder, mas que ame Jesus Cristo de forma profunda. Homens e mulheres que aceitem ser orientados, ensinados, discipulados. Precisamos de homens e mulheres que entendam o potencial de abrir seus lares. Precisamos que suas casas, locais de trabalho, escolas, varandas, pátios, quartos sejam instrumentos de Deus para alcançar pessoas para Cristo, para amadurecê-las, para torná-las discípulas de Cristo. Nós precisamos que você entenda o bem que um PGM faz em uma vida, na vida de sua família, na vida da sua casa, no reino, no seu chamado.